E a gente começa te contando que, com a relatoria do deputado paranaense Diego Garcia, o projeto que proíbe celulares nas escolas públicas e privadas foi aprovado pela Comissão de Educação na Câmara. Agora, o texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A proposta que está tramitando no Legislativo em Brasília prevê a proibição do uso de celulares dentro da sala de aula, no recreio e também nos intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica. O uso dos celulares e de outros equipamentos eletrônicos vai ser permitido apenas para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação do professor e por questões de acessibilidade, inclusão e saúde. O porte dos aparelhos eletrônicos nas escolas será liberado apenas para alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. A votação que aconteceu ontem na Comissão de Educação da Câmara foi simbólica e agora esse texto segue para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do relator, o deputado paranaense Diego Garcia, do Republicanos, destaca que o objetivo desse texto é proteger as crianças e adolescentes e prevenir futuros problemas tanto de ordem individual quanto social. Segundo o deputado, a proibição para alunos do ensino infantil e dos anos iniciais do fundamental também é uma forma de proteger a infância de pequenos abusos. Vamos ouvir. Essa iniciativa ela surge como uma resposta a uma crescente preocupação com os impactos do uso excessivo de tecnologia na saúde mental e no desempenho acadêmico das crianças e adolescentes. O meu relatório, ele considerou diversos fatores que justificam a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa. Os pontos principais que eu destaco são 3. O primeiro deles, que é o impacto da distração no aprendizado. O segundo, o impacto na saúde mental, física das nossas crianças e adolescentes. E o terceiro é a proteção de conteúdos impróprios e inadequados. Então, essa legislação ela busca mitigar esses riscos, promovendo um ambiente mais saudável para o desenvolvimento dos jovens. O uso controlado de tecnologia nas escolas é uma medida de segurança necessária. Questionado sobre a proposta na última tarde, o ministro da Educação, que é o Camilo Santana, e está em Fortaleza participando de uma reunião de ministros da Educação do G20, reiterou a jornalistas que defende a regulamentação do uso de celulares nas escolas. Ele também enfatizou que tem uma convergência da base do governo e da oposição no Congresso sobre a necessidade de discutir esse tema e a restrição desse uso nas instituições de ensino. No começo de outubro, a Secretaria Estadual de Educação aqui do Paraná publicou uma resolução que vai ao encontro do texto que está sendo discutido na Câmara. Um dos principais pontos da instrução normativa publicada pela sede é a proibição do uso de celulares para atividades pessoais, como redes sociais e jogos, durante o período de aula. Ainda de acordo com o documento, o uso de celulares será permitido apenas com a autorização prévia do professor. Além disso, as escolas devem incluir ações de conscientização sobre o uso responsável das tecnologias. A instrução também prevê que, em caso de descumprimento das normas por parte dos estudantes, a instituição pode adotar medidas como advertência verbal, registro na ficha individual do estudante e convocação dos pais ou responsáveis para uma reunião com a equipe pedagógica. É um assunto mundial. O mundo todo debate isso. Aliás, há um relatório global de monitoramento da educação da Unesco que diz que o celular atrapalha e atrapalha muito. Eles fizeram ali estudos, né? Estudaram 14 países e conseguiram, através dos dados do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, o famoso PISA, comprovar que o celular fez mal a crianças e adolescentes no processo de aprendizagem em pelo menos 14 países. E os 2 principais pontos desse relatório são pontos óbvios, na verdade. Primeiro, escola é lugar de socialização. Então não tem por que a pessoa ficar ali no cantinho mexendo no celular, quando a ideia da escola é a interação entre todos. E o segundo ponto é o óbvio, né? O professor explicando lá a matéria na frente da sala, a criança está vendo um joguinho no celular, não vai aprender. Então esta é a grande questão. É claro que as crianças e adolescentes não vão gostar no primeiro momento, né? Quem tem filho sabe bem como será um caos tudo isso. As escolas vão ter que aprender, e a palavra é essa, aprender como fazer essa fiscalização, até porque o nosso texto brasileiro vai além. A primeira proposta é que as crianças e adolescentes poderiam usar no intervalo. A Comissão de Educação alterou o texto para proibir, inclusive nos intervalos. Então nós vamos ter lá o que? Os inspetores de celulares? Não sei ainda. As escolas vão ter que aprender o próprio caminho. Mas é um debate necessário. Escola é para estudar, não é para ficar no celular. E
Não venham com essa, porque o celular pode ser uma ferramenta pedagógica. Em casos muito específicos, né? Você tem uma sala ali com 30, 40 pessoas, um professor expondo lá na frente, e claro que boa parte vai estar no joguinho, vai estar em sites de fofoca, vai estar fazendo outras coisas nas redes sociais, que não tendo ali algum apoio pedagógico. É importante tratar com firmeza esse tema, é o futuro de uma geração inteira que está em discussão. E é fundamental, o Mark trouxe o relatório da Unesco, e muitos países, já percebendo esse desafio, já fizeram políticas de restrição. A França fez, a Finlândia fez, a Suécia fez, o México, a Espanha, Portugal, alguns estados americanos também fizeram. E isso é importante porque tem afetado, inclusive, a saúde mental. Você tem esses elementos de sociabilização que o Mark trouxe, você tem essas questões do aprendizado, mas você tem também a questão do desenvolvimento intelectual, que é prejudicada, inclusive, porque muitas dessas redes sociais geram comportamentos semelhantes a vícios, e isso precisa sim ser coibido, ainda mais quando a estrutura do cérebro ainda não está plenamente desenvolvida. Então, essa é uma medida importante, mas ela não esvazia principalmente a responsabilidade das famílias. Aqui a gente está discutindo a política pública de educação, que tem que ser enfrentada, mas os pais também precisam assumir para si o aspecto de educar, de restringir, de estabelecer limites. Porque é isso. Quando eu era criança, adolescente, eu não podia levar gibi para a escola, abrir ali uma história em quadrinho ou levar qualquer joguinho eletrônico para a sala. Mas isso era construído pela escola, mas também pela minha família. E é isso. As famílias precisam sempre lembrar que a escola restringe, mas o dever de educar verdadeiramente continua sendo dos pais. Esse é um debate que vai longe ainda. Nós vamos trazer vários especialistas para debater, para trazer opiniões, para ajudar inclusive os pais com a argumentação de como adotar essa medida. Não é fácil, né? Se fosse fácil, tudo estava resolvido. Também não acreditamos aqui que um papel vai resolver, uma lei assinada vai resolver. Não vai. É o começo de uma grande discussão que perpassa por vários setores da sociedade. A gente vai falar muito disso aqui, até porque eu sei que nesse momento tem vários estudantes indo para a escola, nos escutando, devem estar com a cara feia. Os pais podem mandar mensagem para cá, inclusive, Bia, se a criançada aí, se os adolescentes gostaram ou não da medida. Qual que é o telefone mesmo?